see. Okay, we're good? Yes. Okay. Okay, so hello, everybody. My name is Gail Kirpus, and I'm the Director of International Admissions here at Holy Trinity High School. Location is very important, and Holy Trinity is centrally located on Long Island in New York State. We're only a 15-minute drive to beautiful sandy beaches and a 30-minute drive or train ride into Manhattan. Students can visit the city on the weekends or vacation breaks to take advantage of all that's offered in the city, such as the Empire State Building, Rockefeller Plaza, Broadway shows, the wonderful restaurants, tours, and so much more. Okay, this is a picture of our front lobby. We're a private Catholic co-ed high school accredited by New York State, and we are located on 20 acres of land. We educate approximately 800 students in grades 9 through 12. Our students come from all walks of life, and we offer 3 levels of ESL courses for our international students. We have new gymnasiums, fields, science labs, a huge auditorium, dance studio, which I will talk about later. Here is our new science lab where our chemistry classes are taught. We also offer biology, physics, earth science, human anatomy and physiology, forensic science, and many advanced placement and college level courses. These college courses allow students to earn college credits before graduating from high school. We also offer robust STEM classes, which is science, technology, engineering, and math, and we participate in various science and math competitions. Our STEM courses incorporate project-based learning and design thinking. We have 3D printers on campus, and students write research papers and participate in STEM fairs across Long Island. The coding languages are taught, as well as MIT App Inventor. Here's a picture of students holding up their certificates from the Hour of Code. This is a worldwide challenge enticing students to write short snippets of code, and Holy Trinity has won in the National Congressional App Challenge for 3 years in a row. After school, students can join a variety of clubs and activities, including robotics team, mock trial club, math and science leagues, digital newspaper clubs, social studies club, volunteer clubs. We have the Global Cultures Club, and many, many more. Students are highly encouraged to join in on these activities after school, as it's a fun way to meet new students and become connected more to the community. Our students can also choose dance lessons instead of gym class, and each student receives their own Google Chromebook for use in the classroom. We have highly regarded performing arts and visual arts programs here at Holy Trinity. Here's a listing of our performing arts courses that we offer. Students can take theater, sports broadcasting, film and television production, music production, different types of dance, creative dances, jazz dances, world music and choir, jazz concert band, and string orchestra. We present a large visual art show each year showcasing all student works, and trips are taken into Manhattan to visit different art museums. And here is a listing of all of our various visual arts courses offered here at Holy Trinity. The theater program also presents 10 shows a year, including dance concerts, fall dramas, and spring musicals. Also, our performing arts students can travel abroad each spring to visit different European countries. Perfect. Thank you, Gail, for this first slides. I'm going to summarize real quick in Portuguese.
Bom, pessoal, muito boa tarde. Aqui é a Andrea, para quem não me conhece, eu sou representante da 3W no Brasil, tá? Pessoal, pode fazer as perguntas aí de vocês que responderemos ao final da apresentação. E vou fazer aí um rápido resuminho em português, só para a gente situar tudo que a gente falou nesses primeiros slides aí. Então, a gente passou um vídeo bem bacana da escola que está no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser reassistir, acesse o nosso canal do YouTube, que esse vídeo está lá, tá? É bem bacana aí para a gente mostrar as imagens da escola para as nossas famílias. Um destaque da Holy Trinity, com certeza, seria aí a localização, né? Então, como a Gayle comentou, estamos aí falando de uma escola a cerca de 30 minutos de Manhattan, fica em Long Island, a escola, então é uma localização privilegiada, né? A gente está fora aí do grande centro de Manhattan, um local mais residencial que é excelente para um adolescente, né? Então a gente sabe que é super importante também esse ambiente mais seguro, mais tranquilo para o adolescente, estando perto de Manhattan, que é um destino aí em New York City muito procurado pelos nossos alunos, né? Ao redor do mundo, na realidade, a gente procura muito esse destino, né? Então, para um adolescente que quer estar ali nessa região, a Holy Trinity é uma ótima opção, além de estar perto de várias praias, né? Então, ali em Long Island, tem algumas praias aí a 15 minutos, mais ou menos, de localização da escola, então a gente consegue unir o útil ao agradável, né? Tanto a cidade grande aí em Manhattan, quanto as praias próximas ali em Long Island, tá? Essa é uma escola também de porte maior, né? Uma escola de porte grande, considerando as escolas particulares, né? Então, as escolas particulares, elas tendem a ser menores. A Holy Trinity, estamos falando de uma escola de 800 alunos e uma escola que tem uma infraestrutura maior, um campus maior. Então, é bem bacana para aquele aluno que procura realmente esse perfil de escola, né? Uma infraestrutura muito bacana, com tudo que vocês viram aí, auditório, laboratórios, tem o estúdio de dança, então, bastante completa. E uma escola que oferece o ESL, tá? Então, para quem não sabe, o ESL, o English as a Second Language, é o inglês como segunda língua. Então, para adolescentes que não têm um nível tão alto do inglês, a Holy Trinity é uma ótima opção, porque é uma escola que consegue dar suporte nesse sentido, tá? Então, caso você aí que está assistindo, ou você agente que tenha um aluno com um nível mais intermediário de inglês, a gente observa que ele tem uma certa dificuldade, a Holy Trinity pode ser sim uma opção, já que ela pode oferecer esse suporte, tá bom? É uma escola que destacamos a área de tecnologia e artes, tá? Vocês observaram aí nos últimos slides a quantidade de opções de matérias relacionadas a artes, né? Então, essa região aí próxima a Manhattan, New York City, sempre é muito favorável para artes. Então, é uma escola que tem teatro, que tem dança, tem produção de vídeo, ele tem aulas de danças ali específicas, o que é algo um pouco mais difícil de ser encontrado, o design gráfico, o desenho, pintura. Então, recomendem aí para estudantes que procurem escolas voltadas para artes e tecnologia também, né? Eles têm aí alguns campeonatos, muitos clubes também relacionados à tecnologia, à programação, à robótica, né? E, por fim, a Gayle também falou de algumas opções de clubes que a escola oferece e deu uma dica que é muito importante, é uma dica que a gente sempre dá para os nossos alunos. Participem dos clubes, né? Quanto mais envolvido na comunidade da escola o aluno brasileiro estiver, mais fácil a adaptação, melhor o desenvolvimento do inglês e o desenvolvimento acadêmico também, né? Então, a gente percebe que os adolescentes que se envolvem nos clubes, nas atividades extracurriculares e nos esportes, tendem a se adaptar mais facilmente, certo? Moving on, go ahead. Okay, thank you. So here are some pictures from our annual dance show, our visual art show, and our orchestra performance. Having a hard time going to the next slide. There we go. Okay, thank you. All students are welcome to try out for our plays. A few weeks ago, we performed our spring musical, Shrek, which was a huge success. As you can see here, the costumes were just so vibrant and professional, and the cast received standing ovations for their performance. So that was a great show.
Next. At Christmas time, we present our winter concert, which features our concert bands, jazz bands, orchestra, chorus, our select choir, and even some dance performances. Each year, our music students can go abroad to Europe over the Easter holiday break, and here are some pictures from this year's trip. Over 70% of our students participate in athletics. Our sports teams are listed here, and we have recently updated our turf field, scoreboard, and stadium seating. Our highlights include Football League champions, Girls Soccer League champions, Girls Basketball and Lacrosse state champions, Track and Field state champions, and Boys Basketball Conference champions, just to name a few. Okay, here is our Kickline team performing for our students in our newly renovated gymnasium. We have also renovated brand new bleachers in our gymnasium. We have newly built athletic training rooms. We have on-site track and turf baseball fields, new stadium, turf field, and scoreboard, as I said earlier, for our football team as well. Homecoming is an open invitation to all past, present, and future Titans to come home and enjoy a Titan football game, halftime show, barbecue, and family fun. Our homecoming game is in October each year, and students just have a great time. We have a parade and student grade level float competitions, which is a lot of fun. Spirit Night happens every year in March. This is when grades 9 through 12 compete against each other in different sporting events and races. And this year, the juniors won. So that was fun. Our international students are placed with American families who live nearby. It's a suburban neighborhood. We have tree-lined streets and easy access to many shopping malls, outlets, movie theaters, and restaurants. Students can choose their family and receive meals and transportation to and from school. And each year, our seniors, our 12th grade students, can choose to go to Disney and Universal in Orlando, Florida. And this is a picture from this year's trip, which just happened last month. We also participate in a myriad of community service events and fundraisers, such as our annual Christmas time toy drive for children. And our students are very, very generous, and they donate hundreds of toys to those less fortunate. Okay, and at Holy Trinity, we pride ourselves in our academic and college counseling services. Each student is assigned a guidance counselor when they get here to Holy Trinity, and that counselor works with them individually throughout their years here. They ensure that they're taking the necessary courses towards their graduation requirements and sets them up for success in the college application process. Students are accepted to many Ivy League and high-tiered universities, such as the ones listed here on the slide, but many, many others. Thank you, Gail. You're welcome. Então, vocês, né, puderam ver como a Holy Trinity é uma escola completa, né? A Andrea falou bastante da parte acadêmica, da parte de tecnologia muito forte na escola, a artes, né, estando perto de Nova York também é um dos grandes destaques da Holy Trinity. Uma informação adicional, a gente sempre tem vários estudantes que procuram essa parte de artes, dança. Dança não é uma coisa muito comum das high schools, né? Eles têm o cheerleaders, tem teatro, mas o programa de dança da Holy Trinity, eles competem, como ela falou, viajam, eles têm um programa incrível, então para estudantes que têm interesse. Ela também mencionou o musical, e para vocês verem como a escola leva a sério toda essa parte de artes, os detalhes na fantasia, que são feitas pelos estudantes, a produção, a imagem, o vídeo, tudo isso são feitos pelos próprios alunos. Também falou do concerto do final de ano de música, que a escola oferece,
Então, artes é presente durante um ano inteiro na escola, né, para os estudantes que tiverem interesse. Eles oferecem também algumas viagens, né, como ela foi comentando. Uma delas é para a Europa, para os estudantes que têm interesse na área de música. Então, ela falou na época da Páscoa, então que acabou de ser, né, na semana passada. Então, é uma das oportunidades. A gente tem recebido cada vez mais estudantes interessados em fazer esporte. Ela mencionou que, né, a escola que a gente chama aqui tem um excelente programa de esporte, né, esses com vários times sendo campeão do estado, né, um deles aí é o soccer feminino, que ela mencionou, o basquete masculino. Então, a escola oferece várias opções de esportes, tá? Não só como oferece, como eles também são muito competitivos. Então, os estudantes interessados na área de esportes, como a Andrea comentou também, né, o segredo do programa é os alunos participarem, né, fazer esporte, fazer arte, participar, porque nessas atividades são onde eles fazem amigos, é onde, né, e eles vão estar jogando soccer, futebol, basquete, fazendo esporte e falando inglês o tempo inteiro. Então, aumenta também muito o nível de inglês da fluência. A escola renovou o estádio deles, né? Então, o ginásio, né? O ginásio, então, eles têm um ginásio novo, onde foi renovado a pista de atletismo, o campo de beisebol, o ginásio, o vestuário, a academia. Então, a estrutura da escola é uma estrutura, né, de state of art, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, então, com várias piscinas, com bastante oportunidade, espaço para os atletas. Ela também comentou de uma semana que é importante para a escola, que é o Homecoming, que é em outubro, onde eles convidam todos os ex-alunos, os alunos, e é uma época de festa, é uma época que eles, né, celebram também ser Holy Trinity, não sei se vocês conseguem perceber, mas a cor da escola é esse verde, né, onde eles celebram participar da escola. Durante essa semana também eles têm um Spirit Week. Spirit Week é você celebrar, você fazer parte dessa tradição que eles chamam, que são Titan Pride. E é uma semana que eles fazem várias gincanas. Então, né, o 9º ano, 10º ano, 11º, segundo, eles competem entre si. Tá? É mais uma maneira dos estudantes terem oportunidade de fazer amigo, de participar da escola, fazer atividades, mas eles têm essa semana também na escola. A escola também, em relação à acomodação, então eles ficam em casas de família, perto da escola. Tá? É uma área também residencial, então são famílias que levam e buscam o estudante para a escola. Está incluído no programa as 3 refeições. E ela também comentou que a escola oferece algumas viagens, né, para os estudantes que têm interesse. Eles vão para Orlando, para Flórida, né, para os estudantes que querem participar. E também faz parte da escola, são os trabalhos voluntários. Tá? Eles têm vários trabalhos durante o ano, os estudantes se envolvem muito com isso, faz parte da educação americana, e eles têm, né, é uma escola onde 100% dos estudantes são aceitos nas universidades. Ela falou desde as Ivy Leagues, das prestigiadas universidades americanas, como Harvard, Yale, entre outras. Quando o estudante está na Holy Trinity, ele tem um coordenador do college, né, que vai ajudá-lo com todo o processo, tá, de inscrição nas universidades. Então, os estudantes, sendo essa educação holística, a escola vai ajudar na parte acadêmica, na parte das eletivas, dos esportes, das artes, dos trabalhos voluntários, para que os estudantes tenham aí grande chance de entrar nas universidades americanas. E a Andrea vai falar aqui do do processo de inscrição, né? E a escola está oferecendo, tá, uma bolsa de $5.000 para o semestre para os estudantes brasileiros e a bolsa de $11.000 para os estudantes que estão se inscrevendo para o ano letivo. Legal, pessoal. Vamos falar então rapidinho sobre como funciona o processo de matrícula, tá? A 3W, para quem nunca fez aí uma matrícula conosco, nós fazemos o nosso processo em 2 etapas, tá? Então a gente tem aí o passo 1,
que nós chamamos de processo de aceitação. Nesse passo, nessa primeira etapa, nós vamos coletar os documentos que são essenciais para avaliarmos o perfil desse aluno, né? Então, a gente vai coletar todos esses documentos e a escola vai avaliar se pode ou não aceitar esse estudante na Holy Trinity, tá? Então, um dos documentos é o pré-application, tá? Esse pré-application, ele contém informações gerais do estudante, dados médicos, ainda sem assinatura de médico, mas aqui é importante a gente saber se o estudante tem alguma condição médica, se toma algum remédio controlado, ansiedade, depressão entram aqui também, tá? Então é importante a gente saber disso de antemão para a escola já entender o perfil do aluno e dar suporte adequado a ele durante o programa, tá? Além disso, no pré-application, nós temos uma carta de intenção do estudante, essa carta é em inglês, onde o aluno conta por que gostaria de fazer esse programa, quais são os seus objetivos, por que escolheu os Estados Unidos, enfim, é uma carta aí que ele conta os motivos pelos quais ele gostaria de fazer o programa de high school. E nós temos também ali dentro do pré-application 2 questionários de recomendação, um do professor de inglês e outro do professor de matemática daqui do Brasil, tá? Então, a escola quer ver um ponto de vista de um outro professor, como esse aluno, é o desempenho desse aluno em sala de aula, na escola, como ele se porta, então é importante a gente receber essas recomendações também. Tá? Além disso, precisamos do histórico escolar, as notas em geral aí dos últimos 3 anos, com uma tradução simples, né? Nós temos todos os modelinhos, então não se preocupe, caso vocês não tenham, a gente conversa depois mais detalhadamente sobre isso. O ELTS, que é o teste de inglês, tá? Então, apesar da Holy Trinity ser mais flexível, até por conta de oferecer, né, o ESL, o English as a Second Language, a gente ainda assim precisa do teste de inglês para termos uma ideia de como é o nível realmente desse estudante. E agendamos uma entrevista em inglês, tá? Essa entrevista acontece por Zoom, ela dura mais ou menos 15 minutinhos e é um bate-papo, ela fica gravada junto a essa entrevista, então a gravação da entrevista e todos esses documentos são enviados para a escola, que avalia o perfil do aluno e nos dá a resposta se ele pode ser aceito ou não. Em alguns casos, dependendo aí até do nível de inglês do aluno, do perfil do estudante, a escola pode vir a solicitar uma segunda entrevista diretamente com a Gale, tá? Então, depende um pouquinho aí de cada processo e de cada estudante. Passamos, então, para a segunda etapa, para o passo número 2, que é a matrícula de fato, tá? Então, a gente coleta apenas esses documentos iniciais para avaliar o perfil do aluno. Depois de aceito, é onde o aluno preencherá o restante da documentação, aquela documentação aí famosa, conhecida como application, que é mais extensa. Aqui envolve, sim, médico, assinatura de médico, outros formulários, mas a gente só pede tudo isso depois da aceitação, tá? Então, o estudante só vai preencher esses documentos depois que está tudo certinho. Então, a gente vai enviar para vocês, né, o aluno sendo aceito. Enviamos a carta de aceite, o Complete Application da Holy Trinity, e se vocês quiserem, a gente pode marcar um call operacional comigo para a gente falar aí detalhes do application. É bem comum a gente ter algumas duvidinhas nos documentos, não se preocupe, a gente agenda um dia, horário que for bom para todos. Eu compartilho minha tela e a gente vai passando página por página do application para vocês tirarem todas as dúvidas, tá bom? Esse é o processo de uma maneira mais simplificada, tá? Caso você tenha dúvidas aí ainda sobre o processo operacional, aí pode me chamar no WhatsApp que a gente conversa em mais detalhes. Obrigada, Andrea. Okay, we have a couple questions here for you. And then we'll translate. So Vinicius is asking if it's possible to graduate if the student is there for at least 1 year or 1 year only. Could he get the high school diploma? You're muted. Sorry about that. We only accept grades 9 through 11. We can't have a student come just for 1 year, just for 12th grade, because of the New York State requirements for those Regents exams that they need to take. Each student needs a certain amount of exams that they would have had to complete and pass in order to get a diploma from New York State, which is why it's 9 through 11. So we couldn't accept a 12th grader.
Thank you, Gail. Então, a Gail, né, o Vinícius perguntou se a escola oferece o diploma de high school para estudantes que estão fazendo um ano letivo, tá? E a Gail respondeu que a escola ela não aceita estudantes no último ano, que é o 12th grade, tá? Porque a escola, de acordo com as exigências do estado de Nova York, o estudante não consegue ter o diploma de high school somente com um ano, tá? Com todos os créditos que são necessários. Então, o estudante precisa de 2 anos. Então, só aproveitando, isso é uma norma. A maioria das escolas solicita 2 anos para que o estudante possa ter o diploma de high school. A gente tem algumas exceções, tá? Aí, se vocês quiserem, converse depois comigo, com a Andréia. Algumas escolas, mas são poucas, que aceitam, sim, essa opção. Certo. Próxima pergunta aqui, o Vinícius também perguntou se a gente poderia dizer que a escola é especializada em matérias relacionadas a STEAM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Gail, another question. Can we say the school is specialized in STEAM subjects? In what kind of subjects? Technology, STEM? robotics? We're specialized. We have a nice STEM program, yes. And students can take the STEM track. So we have STEM 1, 2, and 3, and so they can have that on their transcript. But we also have, you know, the theater arts performing track as well, or the visual arts track, or we also have a very good humanities track of our college and AP English and history. So I think that we're well-rounded. Ok. Então, sim, os alunos podem fazer matérias relacionadas às áreas, tá? Mas eles também têm como se fosse um programa onde o aluno pode fazer todos os anos e cada ano ele faz matérias diferentes relacionadas à área. Então, caso vocês tenham aí um aluno interessado em fazer o high school completo ou mais de um ano, ele terá ali algumas opções de matérias a cada ano. Mas sim, caso o estudante esteja fazendo um semestre ou apenas um ano, ele tem acesso a essas matérias. A gente tem mais uma pergunta, então, da Samara, perguntando se os estudantes podem ficar na casa de família durante os breaks, os intervalos. Gail, we have another question here regarding the host families. They're asking if the students don't want to participate of the trips, can they stay at the host family during Thanksgiving break, spring break, or Christmas break if they are for the year, they're enrolled for the year? Of course, of course. They can stay with the host family or they can choose to go on the trips, but whichever they prefer. There's a bunch of different options, but yes, they can stay with the host family and just enjoy Long Island and New York over the break. Então, a Gail respondeu que sim, tá? Os estudantes podem ficar na casa de família durante os intervalos. Eles podem, né, aproveitar aí a cidade de Long Island, Manhattan. Sim, eles podem escolher, existem várias possibilidades. Mais uma pergunta da Gabriela. Qual a porcentagem de alunos internacionais? So Gail, we have another question about international students. Do you know how many students are international or a percentage, just to have an idea? Yes, right now we have about 15 international students. 15? 15. Okay. Right. Okay. Small amount. We used to have a lot more, but with COVID, it went down. Ok. Ela disse que neste momento eles têm 15 alunos internacionais. Então é bem bacana isso, desde que quer ter um convívio com nativos, ele com certeza tem bastante contato com americanos. Ela comentou que eles costumavam ter um pouco mais aí de estudantes, mas com o Covid acabou diminuindo um pouco esse número, tá bom? Okay, we have another question saying, how religious is the school? What is the expectation from international students? For religion? Yes. Okay, so you don't need to be Catholic to come to Holy Trinity, but you do need to take a religion course every year to learn about the Catholic faith. So in 9th, 10th, 11th, and 12th, each year there is a full year religion course that you need to take. But you don't need to be Catholic to come here. Do they have a mass? Is there once a month on the Yes, gymnasium? we have masses
at least once a month. And the religion classes will go into the chapel at times to teach the students the correct way for mass if they need to learn about that, and the chapel is open every morning, every afternoon. They have student masses. We have a campus ministry, a pastor in our school, and students can get involved more if they want to become a Eucharistic minister. So there's opportunities to get very involved, or you can just, not get so involved and just take the religion courses to learn about the school. But there are school-wide masses once a month. Thank you. Okay. Então, a Gayle disse, né, em relação, né, às exigências da escola, então os estudantes não precisam ser católicos para ir para a escola, é muito similar às escolas no Brasil, tá? Eles têm que fazer, sim, uma aula de religião, tá? Eles podem escolher, existem várias aulas, eles têm a missa uma vez por mês no ginásio da escola, tá? Para os estudantes que têm interesse em se envolver mais essa parte na escola, sim, tem bastante oportunidade. Eles têm uma capela dentro da escola, eles oferecem várias viagens, retiros, então existe bastante oportunidade. Eu gostaria de aproveitar e para falar que as escolas católicas nos Estados Unidos, elas são muito similares a essa parte da religião. Então, essa exigência, eu diria aí que 95% das escolas é isso. Eles têm que atender a missa uma vez por mês, eles escolhem uma aula de religião. Nós, né, não temos nenhum problema com os alunos. Os alunos brasileiros vêm para cá e eles se adaptam, né, estão acostumados, similares às escolas do Brasil. Uma outra coisa similar das escolas católicas é que todas elas têm uniforme. Tá? Então, se é uma escola católica particular americana, novamente, aí 95%, 90% delas vai ter uniforme. Certo. Temos mais algumas perguntas aqui no chat. A Gisele perguntou se o estudante ficar nos clubs, né, depois do horário da aula, como ele vai para casa. So, Gayle, if we have a student taking a club and it's after school hours, does the host family pick them up as well? Yes, the host family is responsible for taking them and picking them up, whether they stay. School is from 8 to 2:40. And then from 2:40 till 5 o'clock are the clubs. Sometimes the students, depending in the district they live in, may get a bus to and from school, and then they'd be able to take the late bus home. Other times, depending on where they're living, the host family would have to pick them up. Ok. Então, ela disse que sim, tá? A host family é responsável por buscar o estudante todos os dias na escola, né? Então, o horário da escola é das 8 às 2h40 e, em geral, eles fazem os clubs depois, né? Nesse período aí, um pouco depois das aulas. Então, a host family, no nosso programa, a host family sempre busca os estudantes, tá? Diariamente, leva e busca na escola. Alguns casos, o estudante pode pegar um ônibus, se for o caso, mas, em geral, a host family busca, tá bom? E também a Gisele perguntou a distância das casas de família em relação à escola. So, Gayle, how far are the host families from school usually? We have host families right here in the town where the students can walk or ride their bike to school. And then we have others where a student has chosen a host family that's maybe 10 minutes away, 10, 15-minute drive at most usually. Então, ela comentou que a grande maioria ia super perto, mas até 10 minutos de carro em geral. Então, é sempre aí bem próximo à escola. A Gisele também perguntou sobre o programa de dança, né? Então, a gente comentou aí que a escola tem um programa de dança, se é depois do horário da aula e se tem alguma taxa extra. Gayle, is the dance program after school hours? Is there any extra fee? So the dance program, there is no extra fee. And it is during the school day, the students can choose to take dance instead of gym class. We also have a dance program that they can join the dance company, and that's a tryouts, and that's after school. So they can do it during school,
and they can do it after school. And then if they decide that they want to try out for any of the performing arts plays or dance concerts, they can be a part of that, and all of those practices are after school. Ok. Então, não tem taxa. Programa de dança entra como uma matéria propriamente dita. O estudante pode participar de alguns testes, até mesmo para participar dos eventos, até de campeonatos de dança que a escola estiver participando. Tá? E respondendo aqui a próxima pergunta da Marília, e aí é algo realmente aqui que eu já vou responder, se o Proof of Funds é o Bank Statement, né? Então, a gente precisa de uma comprovação de renda. Não precisa nessa etapa. A gente precisa do Proof of Funds na segunda etapa, porque é um documento obrigatório para a emissão do I-20, tá? Esse é um documento obrigatório para as escolas conseguirem fazer a emissão do I-20, então a escola precisa comprovar que aquele estudante tem condições, né, de fazer esse programa, então ele é um documento obrigatório na segunda etapa para a emissão do documento. A gente tem uma outra pergunta também em relação, né, se o estudante escolhe a família. Tá? Esse depende do processo do estudante, mas sim, se o estudante fizer a inscrição e o pagamento total do programa 40 dias antes do embarque, é passado 2 opções de família para o estudante escolher. Então, ele pode escolher entre 2 famílias. Não são várias, são 2 famílias que a escola vai passar. Legal. E temos mais... sorry, we have another question here, Natalia. O Vinícius perguntou sobre os uniformes, uma média aí de valores dos uniformes. So, Gail, how much are the uniforms usually, on average? So the uniforms, it depends how many shirts or skirts that you want to purchase. Usually students buy at least 2 skirts, the girls, or 2 pairs of pants, so they don't have to wash them every day, and a few shirts. So I would say probably on average about $200. Ok. Perfect. Então, ela respondeu que depende bastante, né, do que o aluno vai escolher comprar, então a quantidade de camisetas, de calças, de saias, caso for essa a preferência da estudante, mas ela recomenda uma média de $200. Geralmente os alunos adquirem todo o uniforme na chegada, então não são $200 por mês, são $200 ali no início do programa, onde o próprio aluno vai escolher a quantidade de uniformes, de peças que ele gostaria de ter e usar durante todo o seu programa. Okay, one more question. I have a lot of good questions for you. Another question is regarding the arrival. When the students arrive at the school, does the school offer orientation? How is the first week for the international students? If you can give us a little bit more details about that. Yes, I usually host an internationally only student orientation on one day, and then we have probably about 2 to 3 days of freshman and underclassmen orientation days where they would join in with the American students. We have different activities so that they can get to know each other those days. And then I would say school, the first 3, 4, or even 5 days is full of different orientation type days before we have a regular school day. Thank you. Então, né, a Gail respondeu um pouquinho como é que é a chegada dos alunos, como é que é a orientação dos estudantes. Então, os estudantes têm 3 dias de orientações antes de começar a aula, tá? Eles têm 1 dia somente de orientação para os estudantes internacionais, e depois eles têm 2 outros dias de orientação com os estudantes americanos, tá? Dos estudantes né, do 11º, a orientação junto. E ela falou que durante a primeira semana de aula, então eles vão ter mais 5 orientações sobre a escola, sobre as classes, então né, vai ter bastante suporte aí na chegada dos alunos internacionais. One more question, Gail, regarding the Google material. Is it included in tuition, or the students need to pay any extra fees when they arrive? No, the Google Chromebook is included in the tuition.
Ok, good. A Miriam perguntou se o Google, o material do Google Chrome, que a gente mencionou durante a apresentação, se tem alguma taxa extra. Não, já está incluso, tá? No valor do programa. Então, o aluno não precisa pagar nada na chegada. We have one more question regarding the availability, Gail. How many spots the schools has available for fall and for spring? I don't have the exact numbers, but right now we are open for, like I said, 9th, 10th, and 11th graders. For the spring, we usually can only take anywhere from 5 to 7 students. We don't take as many in the spring. In the fall, we take a lot more because our classes are all full year classes, not half year semester classes. And so it's a little difficult for a student to come in mid-year and catch up on everything that they missed the first year. But we can accept that mid-year, we have, but we don't accept usually more than 5 to 7 in the spring. Então, a Gail respondeu, o Vinícius perguntou em relação a quantas vagas a escola tem para agosto, agora fall 2022 de janeiro. Ela disse que ela não tem o número exato de vagas agora para agosto, mas ela está aceitando sim estudantes no 9º, 10º, 11º, tá? Ela também para janeiro, tá? Elas têm menos vagas, eles aceitam menos estudantes. Então ela falou que em janeiro ela aceita aí 5 a 7 estudantes internacionais, devido à escola ser, as classes, as aulas, elas são o ano letivo. Então, é muito mais difícil para os estudantes chegarem em janeiro. Tá? E isso também vai para a maioria das escolas. Tá? A maioria das escolas, a gente sempre avisa, elas sim aceitam menos estudantes em janeiro. Tá? Então, a gente sempre, né, por mais que tenha bastante tempo até lá, o estudante que tem interesse em iniciar em janeiro, aplicar com bastante antecedência. Tá? E é sempre recomendável o estudante chegar, né, para o fall, para o início do ano, para essa orientação. Como a gente estava falando, em janeiro eles não têm essa semana de orientação que eles têm agora no fall. Então, o Vinícius perguntou aqui novamente em relação se a escola não aceita alunos do 12th grade ou se a escola não oferece o diploma, né? Então, novamente, a escola não aceita estudantes no último ano de high school, no 12th grade, então, também por esse motivo, ela não oferece o diploma de high school somente com 1 ano. Mais alguma pergunta? Any other questions? Well, então, acho que, né, vocês puderam perceber que é uma escola bem completa. Tá? Na apresentação de PowerPoint, ela passou assim, os pontos principais. É uma escola também que oferece vários vídeos. Tá? A gente tem, pode passar para quem tiver interesse, eles têm vídeos sobre o programa de STEAM, vídeos sobre o programa de artes, de dança. Então, a gente tem bastante material para passar dessa escola. Tá? Para quem tiver interesse em uma área específica, sobre a escola em geral, entre em contato comigo e com a Andréia, a gente está à disposição. Caso surjam outras dúvidas também depois, a gente fica aí à disposição para esclarecer. I think, Gail, we don't have any other questions. I think they answered, you answered all of the questions they had. If you just want to say your final, why the Brazilian students should come to Holy Trinity, and then we'll finalize the presentation today. Okay. Yes, Holy Trinity, it's a great place. Our students are very, very welcoming, especially to international students. I know I didn't mention this, but we do have an international student ambassador program where we match up our international students with American students who really guide and mentor them throughout the year. Thank you, Gail. Thank you You're for your welcome. time. Muito obrigada a todos pela presença. A gente agora vai encerrar a apresentação. Uma boa tarde. Obrigada a todos. Boa tarde, obrigada aí pela participação. Lembrando que gravamos, vai ficar disponível no nosso YouTube, caso vocês queiram compartilhar com mais alguém. Até mais, gente.